Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um bate-papo com Constel. Um bate-papo aí para a gente conversar com nossos parceiros de mercado, né, conhecer um pouco mais sobre cada um, sobre como começou a história, o que tem para vir aí no mercado imobiliário, falar sobre o mercado imobiliário. E hoje nós estamos aqui recebendo nosso amigo, primeiramente amigo de longa data, né, Caio Fernandes, e parceiro, um dos maiores, se não, o maior parceiro da gente, pela história que tem, pelos resultados que entrega, que entregou e vem entregando. Então, Caio, seja muito bem-vindo para esse bate-papo aí, para a gente conversar um pouco mais aí sobre tudo isso que a gente já falou. Bom dia a todos. Leandro, obrigado pelo convite. É um prazer para a gente sempre estar com vocês da Constel, em qualquer ocasião, seja numa entrevista, seja num lançamento, seja no planejamento de um empreendimento, seja numa permuta, seja nas brigas do dia a dia para aprovar uma proposta. Mas é sempre bom estar junto com vocês. E esse é um carinho que eu trago desde o seu pai, sua mãe, sua irmã e você. Então, estamos aqui à sua disposição para falar principalmente com o cliente Constel. Fala um pouquinho para a gente então, voltando um pouco para essa questão justamente da amizade pessoal, né? Eu posso até dar um depoimento inicial e falar justamente sobre esse momento, que eu conheci o Caio até quando eu nem ainda trabalhava na Constel. Eu estava na época ainda na faculdade de engenharia, ainda não tinha me formado, e vinha para Natal todo final de ano para o Carnatal. E o Caio já estava, desde essa época, já tinha virado parceiro da gente, e a gente se encontrava toda vez que vinha para cá, né? E encontrava nesses eventos do Carnatal. O que a gente pode dizer é que desde aquela época a gente já se conectou, e após eu assumir essa nova função dentro da empresa, a gente começou a ter esse relacionamento muito também do lado profissional, como você mesmo falou, essas discussões de aprovar propostas, sobre negociações até mesmo de terreno, áreas, enfim. Então fala um pouco mais sobre você, Caio Fernandes, pessoa física, pra gente. A gente vai ficando mais velho e a gente vai dando um ressignificado na existência da gente. E aí a gente para um pouco para pensar, em alguns momentos, como é que eu cheguei até aqui? E você vê o quanto você tem para agradecer na vida, o quanto Deus dá a cada um de nós, porque toda vida tem uma história. E nenhuma história é melhor ou pior, ou mais alegre ou mais triste do que a outra. Mas todo mundo tem a sua própria história. Se nós, seres humanos, fôssemos livros, nós seríamos uma grande biblioteca que não caberia no mundo. Porque cada um tem a sua história, e a sua história é muito própria. Eu começo dizendo que eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade e o prazer de fazer o que eu gosto. Eu sou pai de 4 filhas, 3 já estão formadas e uma a caminho de se formar também, que eu acho que o maior legado que a gente deixa para os filhos é a educação, e saber que em algum momento, quando nós não estivermos mais aqui, elas vão poder caminhar com as próprias pernas. E isso falta a Luísa ainda, né? Mas a Mari, a Marcela e a Maiara já estão resolvidas. Então isso para mim é uma coisa muito importante. Na minha vida nunca foi assim dinheiro, nunca foi luxo, conforto. Na minha vida sempre foram pessoas. Na minha vida sempre foram gente. Então eu basicamente tive uns 4 atividades de emprego na vida. A última é a imobiliária, que todos conhecem, né? A marca fala por si, graças a Deus. Mas eu trabalhei no escritório de contabilidade, trabalhei numa empresa de peças, trabalhei numa imobiliária, aliás, trabalhei no banco, no Bameirinhos. Tudo que eu trabalhei com gente, ajudando gente de alguma forma, suprindo a necessidade de pessoas. E quando eu saí do banco, que passei um período na Bezerra Imóveis, e vi que vender imóvel era muito mais que isso, vender imóvel de forma honesta, de forma séria e preocupado com o negócio,
é realmente realizar o sonho, eu acho que de 10 a cada 10 brasileiros. Quem é que não quer sua casa própria? Quem é que não quer dar um lar para os seus filhos? Então a gente sempre fez isso com muita responsabilidade. Eu vim de uma família humilde, tanto nas condições financeiras, nas atitudes. Uma família realmente humilde. Graças a Deus a gente cresceu um pouco, mas a humildade nas atitudes estão coladas na gente. Eu acho que minha mãe, Deus a tenha, minha avó também, isso está gravado com a gente. Ser corretor de imóveis significa que toda vez que eu faço um negócio, que eu vendo um imóvel, que uma família vai para um imóvel que a gente comercializou, significa que eu realmente consegui ajudar alguém de alguma forma. Então, Caio, posso dizer que a decisão de abrir a Caio Fernandes Imobiliária se baseia muito nessa sua linha de realizar, né, o sonho da casa própria para essas famílias, essas pessoas, essa sua intenção, né, de estar ajudando as pessoas. Principalmente porque na nossa família, quando a gente conseguiu ter uma casa própria, uma casinha daquelas de 40 e poucos metros quadrados, de conjunto mesmo, habitacional, eu me lembro que a mamãe, que era professora, ela comprou essa casa pelo IPE. E essa casa foi quitada com a morte dela, ou seja, ela passou a vida pagando essa casa. Então você veja a importância que tem para mim a cada cliente que eu atendo. Né? Hoje aparecem mais investidores, mas eu diria que 90% de tudo que a Caio já vendeu até hoje foram para pessoas que realmente precisavam morar, ou para os filhos, ou para dar um upgrade na moradia e ir para um lugar melhor. Quando eu tive a oportunidade, eu não posso deixar nunca, quando eu falo da Caio Fernandes, ela se mistura com um sujeito chamado Francisco de Assis Rodrigues, chama-se o Chico da Banana, pessoa que eu atendi várias vezes na Bezerra, e um dia ele olhou para mim e falou assim: você faz isso com amor, você faz isso com desejo de ajudar mesmo. Nunca vi você discutindo comissão, nem nada, você faz porque gosta. Vamos fazer junto? Eu sou analfabeto, ele me disse, mas eu sou rico, eu tenho dinheiro, você tá afim? Eu falei, só se for meio a meio, eu não quero ninguém mandando em mim. Ele falou, tá certo, mas você trabalha e eu entro com o dinheiro e com as ideias. E naquele momento, para mim, foi mais um presente de Deus. E assim nasceu a imobiliária. E de lá para cá, graças a Deus, com esse pensamento enraizado de sempre fazer negócio pensando nas pessoas, não só no cliente comprador, eu tenho que pensar também na consultora. Eu tenho que pensar também no dono do terreno. Porque se você não pensa na consultora, você só faz um negócio. Né? Quantas consultoras do meu tempo não conseguiram chegar lá? Né? E poucas chegaram tão forte, tão alto como a Constel. Eu imputo hoje, no geral, a Constel como a maior e melhor consultora do Rio Grande do Norte. Nesses eu acho que a Constel também vai para mais de 30 anos. Com certeza, estou nessa pegada aí de suceder e continuar. Entrando também nessa parte do mercado, o que é que você visualiza daqui para frente aí no mercado imobiliário natalense do Rio Grande do Norte e o que nós temos aí de empreendimentos, né, para frente, também inclusive da própria Constel, mas no geral do mercado imobiliário, o que é que você vê nos próximos anos? Eu passei por muitas fases no Rio Grande do Norte, em Natal principalmente. Eu passei por muitas fases. Eu passei por uma fase que só tinha 2, 3 prédios de apartamento em Natal. Hoje eu posso dizer com segurança que a Caio é responsável por pelo menos 45% de todas as vendas de Natal de empreendimentos. Eu passei por uma fase onde você entregava só o apartamento com uma garagem, depois já houve a necessidade de 2 garagens. Eu passei por uma fase que precisou chegar às academias, senão não vendia. Eu passei por uma fase nós passamos por uma fase de condomínio clube. Isso que as pessoas dizem que João Pessoa está passando agora, nós já passamos. Vamos ver como é que João Pessoa vai reagir depois. Nós estamos reagindo bem. Nós estamos reagindo bem. Hoje a gente tem que trabalhar com muita criatividade.
Hoje nós precisamos entender muito bem o que o cliente precisa, o que ele quer e trabalhar dentro das expectativas do cliente e com seriedade e com muita criatividade, com muita sabedoria. Esse meu desejo de trabalhar gente, essa coisa de que nunca foi concreto, nunca foi dinheiro, sempre foram pessoas, a Constel sempre teve isso. Eu me lembro de várias situações, mas uma em especial, eu me lembro que nós estávamos prontos a lançar um empreendimento. Pronto, Leandro, tudo marcado. E teu pai foi olhar a planta de novo. De novo, porque isso é uma coisa muito bacana que eu acho na Constel. Vocês realmente entram na planta, sentem pelo cliente, para depois botar à venda. E ele resolveu que tinha que tirar lá 10, 15 centímetros de uma varanda, que era para quando o cara estivesse no quarto dele, para ele ter uma visão melhor, 10, 15 centímetros. Nós ficamos doidos, né? Porque lançamento preparado, tudo preparado, aí você viveu uma situação dessa. Isso é que me dá orgulho trabalhar com a Constel. A Constel trabalha também para pessoas e com pessoas. Muito obrigado por serem parceiros da gente. Nós que agradecemos também. Como o Caio já falou, a nossa preocupação realmente é sempre o cliente, né? Toda a base e o pensamento dos empreendimentos é sempre com referência a algo, né? Ao cliente primeiramente, mas é baseado em dados que a gente traz através de pesquisas aprofundadas de mercado, para que a gente encontre justamente qual o desejo que o cliente tem para encaixar o melhor produto para ele. Então, realmente agradecer, Caio, pela sua presença e que a gente caminha aí juntos ainda muitos anos para frente, como você falou, mais 30 anos, nossa ideia é essa, 30, 60, perpetuar mesmo a empresa, passar de pai para filho, como já está passando, para neto, para bisneto e evoluir cada vez mais. Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço e estamos juntos.